sabendo disto, as cidades espanholas ainda leais a Pompeu rapidamente trocaram de lado. Em 3 meses, a Espanha romana tinha sido conquistada por meio de uma combinação de manobra e diplomacia, e quase sem derramar uma gota de sangue. Nos meses seguintes, o apoio político a Pompeu em Roma se evaporou. Tudo que lhe restava era seu exército. Sua derrota para César na Batalha de Fársalos, no norte da Grécia, 1 ano depois apenas, selou sua inevitável destruição. Interpretação: César descobriu cedo em sua vida política que há muitas maneiras de conquistar. A maioria das pessoas avança de uma forma mais ou menos direta, tentando subjugar seus adversários. Mas a não ser que matem os que foram assim derrotados, estão simplesmente criando inimigos a longo prazo que guardam profundos ressentimentos e vão acabar causando problemas. Muitos desses inimigos e a vida se torna perigosa. César descobriu um outro jeito de combater, tirando de seus inimigos o espírito de combate por meio de estratégica e dissimulada generosidade. Assim desarmado, o inimigo vira aliado, o que é negativo passa a ser positivo. Mais tarde, se necessário, quando a guarda do ex-inimigo baixar, você pode se vingar, como César fez com os piratas. Comporte-se com mais delicadeza, entretanto, e seu inimigo se torna seu mais fiel seguidor. Assim foi com Publius Clodius que, depois de desgraçar o lar de César, passou a ser o dedicado agente do trabalho sujo do general. Quando eclodiu a guerra civil, César compreendeu que esse era um fenômeno político tanto quanto militar. Na verdade, o mais importante era o apoio do Senado e dos romanos. Seus atos de misericórdia faziam parte de uma campanha calculada para desarmar seus inimigos e isolar Pompeu. Em essência, o que César fazia ali era ocupar o flanco de seus inimigos. Em vez de atacá-los de frente e envolvê-los diretamente na batalha, ele ficava do lado deles, apoiava suas causas, dava-lhes presentes, encantava-os com palavras e favores. Com César aparentemente do lado deles, tanto política como psicologicamente, eles não tinham uma frente para combater, nada a que se opor. Em contato com César, toda a hostilidade com relação a ele desaparecia. Este modo de travar guerra lhe permitiu derrotar Pompeu, militarmente superior. A vida é cheia de hostilidades, algumas são óbvias, algumas são espertas e dissimuladas. O conflito é inevitável, você nunca terá paz total. Em vez de imaginar que pode evitar esses choques de vontades, aceite-as e saiba que o modo como você lida com elas vai decidir seu sucesso na vida. De que adianta vencer pequenas batalhas, conseguir intimidar as pessoas, se no longo prazo você cria inimigos silenciosos que o sabotarão mais tarde? Você deve controlar o impulso de combater seus adversários diretamente a qualquer custo. Em vez disso, ocupe seus flancos. Desarme-os e faça deles seus aliados. Você pode decidir depois se vai mantê-los a seu lado ou se vingar. Tirar das pessoas o espírito de combate com atos estratégicos de bondade, generosidade e charme vai limpar seu caminho, ajudando você a economizar energia para as lutas que não pode evitar. Encontre o flanco deles o suporte pelo qual as pessoas anseiam, a bondade a qual elas reagirão, o favor que as desarmará. No mundo político em que vivemos, o flanco é o caminho do poder. Vejamos se com moderação podemos conquistar todos os corações e garantir uma vitória duradoura, visto que com a crueldade outros não conseguiram escapar do ódio e sustentar a vitória por algum tempo. Esta é uma nova maneira de conquistar, de reforçar sua posição pela bondade e generosidade. Júlio César, 144 a.C. Chaves para a guerra.
Os conflitos e as lutas pelos quais passamos hoje em dia são estarrecedores muito maiores do que aqueles enfrentados por nossos ancestrais. Na guerra, os caminhos por onde exércitos passaram são marcados com setas em mapas. Se fôssemos mapear as batalhas de nossos próprios cotidianos, teríamos de desenhar milhares dessas setas, um constante tráfego de movimentos e manobras, sem falar das setas que na verdade nos atingem, das pessoas tentando nos convencer de uma coisa ou outra, nos mover em uma determinada direção, nos curvar às suas vontades, seus produtos, suas causas. Porque são tantas as pessoas que estão constantemente mudando de lugar em busca de poder, nosso mundo social fica coberto de agressões mal disfarçadas. Nesta situação, ser direto requer tempo e paciência. Na corrida diária para mover e influenciar pessoas, a abordagem sutil é difícil demais e demorada, portanto as pessoas tendem a tomar o caminho direto para o que querem. Para nos convencer da correção de suas ideias, elas usam argumentos e retórica, ficando cada vez mais sonoras e emotivas. Elas intimidam com palavras, ações e ordens. Mesmo aqueles jogadores mais passivos que usam as ferramentas da manipulação e da culpa são bastante diretos, nem um pouco sutis, nos caminhos que escolhem. Testemunhe algumas de suas manobras e elas são bastante fáceis de decifrar. O resultado de tudo isto é duplo: todos nós ficamos mais defensivos, mais resistentes a mudanças. Para manter uma certa paz e estabilidade em nossas vidas, construímos as muralhas de nossos castelos cada vez mais altas e grossas. Ainda assim, é impossível evitar a crescente brutalidade direta da vida diária. Todas aquelas setas nos atingindo nos contaminam com sua energia, não podemos fazer outra coisa senão tentar retribuir o que recebemos. Reagindo a manobras diretas, nos vemos arrastados para discussões e batalhas cabeça contra cabeça. É preciso esforço para sair deste círculo vicioso e pensar em uma nova abordagem. Você deve se perguntar: de que adianta ser direto e frontal se isso só aumenta a resistência das pessoas, e as faz mais seguras de suas próprias ideias? Atitudes diretas e honestas podem lhe dar uma sensação de alívio, mas também instigam antagonismo. Como táticas não funcionam. Na guerra em si, a guerra sangrenta, não as guerras interpessoais do dia a dia, batalhas frontais já são raras. Oficiais militares já perceberam que o ataque direto aumenta a resistência, enquanto que o indireto a reduz. Quem conquista o verdadeiro poder no difícil mundo moderno são aqueles que aprenderam a ser indiretos. E eles sabem o que vale aproximar-se por um ângulo, disfarçar suas intenções, baixar a resistência do inimigo, acertar no flanco exposto, frágil, em vez de bater de cabeça. Em vez de tentar intimidar as pessoas, eles o convencem a virar na direção que desejam. Isto exige esforço, mas rende dividendos no longo prazo com menos conflitos e melhores resultados. O segredo para qualquer manobra pelo flanco é prosseguir em etapas. Seu movimento inicial não pode revelar suas intenções ou a verdadeira linha de ataque. Faça da manœuvre sur les derrières de Napoleão seu modelo. Primeiro ataque diretamente, como ele fez com os austríacos em Caldiero, para prender a atenção deles na frente de batalha. Deixe que venham até você mano a mano. Um ataque pela lateral agora será inesperado e difícil de combater. Em uma recepção no Palácio em Paris, em 1856, todos os olhos se voltaram para uma recém-chegada ao cenário, uma aristocrata italiana de 18 anos chamada Condessa Castiglione. Era extraordinariamente bela e portava-se como uma estátua grega viva.
O imperador Napoleão II, notório mulherengo, não pôde deixar de notar e ficar fascinado, mas por enquanto foi só isso, ele preferia mulheres de sangue mais quente. Mas ao vê-la de novo nos meses seguintes, mais intrigado ficava a despeito de si mesmo. Em eventos na corte, Napoleão e a condessa trocavam olhares e ocasionais observações. Ela sempre saía antes que os dois pudessem conversar. Usava vestidos estonteantes e, muito depois de terminada a festa, sua imagem não lhe saía da cabeça. O que deixava o imperador enlouquecido era que, pelo visto, ele não a excitava, ela parecia apenas modestamente interessada nele. Napoleão II começou a cortejá-la com assiduidade e, depois de semanas de assédio, ela acabou sucumbindo. No entanto, mesmo agora que já era sua amante, ele ainda sentia sua frieza, ainda precisava persegui-la, nunca tinha certeza dos sentimentos dela. Nas festas, também, ela atraía a atenção dos homens como um ímã, deixando-o furioso de ciúmes. O caso foi em frente, mas não demorou muito e o imperador naturalmente se cansou da condessa e mudou de mulher. Mesmo assim, enquanto durou, ele não conseguia pensar em mais ninguém. Na época, estava em Paris Vittorio Emanuel, rei do Piemont, lar da condessa. A Itália era dividida em pequenos estados como este na época, mas com o apoio da França em breve ela se tornaria uma nação unificada, e Vittorio Emanuel alimentava o secreto desejo de ser seu primeiro rei. Em suas conversas com Napoleão, a condessa de vez em quando comentava a respeito do rei de Piemont, elogiando seu caráter e descrevendo seu amor pela França e sua força como líder. O imperador só podia concordar, Vittorio Emanuel seria o rei perfeito para a Itália. Não demorou muito e Napoleão estava falando sobre isso com seus conselheiros, depois promovendo Vittorio ativamente para o trono como se a ideia fosse dele e acabou fazendo com que isso acontecesse. Ele não sabia de nada, seu caso com a condessa fora uma armação de Vittorio Emanuel e seu esperto conselheiro, o conde de Cavour. Eles a haviam plantado em Paris para seduzir Napoleão e, aos poucos, insinuar a ideia de promoverem Vittorio Emanuel. A sedução de Napoleão pela condessa fora planejada como uma primorosa campanha militar, até as roupas que ela ia usar, suas palavras, os olhares. Seu jeito discreto de atraí-lo foi um clássico ataque pelo flanco, uma sedutora manœuvre sur les derrières. A beleza fria e os modos fascinantes da condessa fizeram o imperador avançar tanto a ponto de se convencer de ser ele o agressor. Prendendo sua atenção na frente de batalha, a condessa trabalhou pela lateral, sutilmente evocando a ideia de coroar Vittorio Emanuel. Se tivesse perseguido Napoleão diretamente ou sugerido a coroação do rei falando demais, não só teria fracassado como teria empurrado o imperador na direção oposta. Atraído frontalmente por sua fraqueza por mulheres bonitas, ele ficou vulnerável à gentil persuasão pelo flanco. Manobras como esta devem ser o modelo para suas tentativas de persuasão. Jamais revele suas intenções ou objetivos, pelo contrário, use o charme, a conversa agradável, o humor, elogios, o que funcionar para prender a atenção das pessoas na frente de combate. Com o foco em outro lugar, o flanco fica exposto, e agora quando você insinuar alguma coisa ou sugerir mudanças sutis de direção, os portões estarão abertos e as paredes derrubadas. Elas estão desarmadas e fáceis de manobrar. Pense no ego e na vaidade das pessoas como uma espécie de frente de combate. Quando elas o atacam e você não sabe por quê, em geral é porque você sem perceber ameaçou seu ego, sua noção de importância no mundo.